Estamos aqui em São Gonçalo do Pará, reunidos em oração, agradecendo a Deus porque Ele nos concedeu um grande presente. Durante 54 anos, o nosso querido Padre José Renilson viveu a sua vida na amizade, na comunhão com Deus. Aqui nos reunimos para entregar a Deus esse dom que recebemos. Lamentamos profundamente a sua morte. Padre José Renilson, ao longo da sua vida ministerial, destacou-se pelo amor à Igreja, a fidelidade ao Evangelho, uma vida marcada pela simplicidade e proximidade com o povo. É esta a herança, é este o legado que ele nos deixa. Viveu de um modo simples, mas conseguiu transmitir a todos a mensagem do Evangelho. O que nos conforta é saber que hoje ele é transportado nos ombros do Cristo Bom Pastor para receber o prêmio daqueles que confiam em Jesus. Quero manifestar minha solidariedade a todos que conheceram o Padre José Renilson, aos seus familiares e a todos desta querida comunidade de São Gonçalo, em São Gonçalo do Pará. Cremos na ressurreição e é por isso que aqui nos reunimos. O Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou e nós, unidos a Ele, também ressuscitamos. Um abraço afetuoso a todos e que Deus conforte espiritualmente os que sofrem a perda deste nosso querido irmão Padre José Renilson. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica um vazio, fica uma lacuna, né? Um padre, assim, muito... transmitiu uma espiritualidade muito profunda, né? Então fica esse vazio, essa lacuna, tanto para a paróquia quanto para a diocese. É ele que trabalhou em diversas paróquias da nossa diocese. Então é uma tristeza, uma angústia, mas nós temos a certeza da esperança, né, da vida eterna, da ressurreição, né, que ele goza agora desse, né, da felicidade sem fim, fazendo a sua Páscoa, né, com Jesus Cristo. Ele celebrou a última missa aqui no domingo de Páscoa, à noite. Assim, aparentemente ele estava bem, mas na segunda-feira seguinte ele já passou por alguns exames, tomou soro o dia todo no posto de saúde. E aí foi levando a semana toda. Na sexta-feira que o irmão dele levou ele para o hospital e desencadeou várias coisas. Ele chegou lá praticamente quase morto, mas, né, diante das notícias, dos boletins, apresentava melhoras, tinha dia que não. E quando foi nessa madrugada de hoje, às 3h15, ele fez a sua passagem. Ele sofreu uma parada cardíaca, e aí ele foi, né, para junto do Pai. Então, fica essa lacuna, essa angústia, tristeza, mas a gente reza, né, pelo descanso eterno da alma dele, que ele possa gozar da felicidade sem fim junto do Pai. É um momento de despedida do Padre José Renilson, que significou muito para nós, né, como irmão de presbitério, e sobretudo assim pelo carisma dele, pela humildade e a simplicidade de coração dele. Foi mais do que um irmão no ministério sacerdotal. Foi alguém que de fato caminhou junto, né, e somou grandemente junto ao meu ministério. Posso dizer que é mais do que um irmão e alguém que verdadeiramente guardou a espiritualidade em si, viveu a espiritualidade do Padre Diocesano, que é do Cristo Bom Pastor, vivendo sobretudo pela oração, pela comunhão com os irmãos, pela participação na comunidade, sobretudo junto aos irmãos enfermos, ao qual o Padre José Renilson foi uma presença significativa, por onde ele passou em cada uma das comunidades às quais ele atendeu. Podemos dizer que Padre José Renilson deixou para nós um grande legado de fé, pelo seu testemunho de vida e, sobretudo, pela condução pastoral que ele teve nas paróquias às quais ele trabalhou. Agradeço a Deus pelo dom da vida do Padre José Renilson entre nós, porque somou grandemente para os nossos ministérios e junto aos padres da Diocese de Divinópolis. Agradeço a Deus por ter podido ter convivido com ele e poder ter crescido grandemente junto a ele. E
que o Padre José Renilson possa entrar para a eternidade de Deus, para a Páscoa de Ressurreição e compartilhar ali a presença dele junto aos santos e santas de Deus. Que o Padre José Renilson possa interceder por nós que continuamos a caminho. Sim, hoje nós estamos aqui em São Gonçalo do Pará para nos despedir do Padre José Renilson, o vigário da nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Um sacerdote simples que exalava as ovelhas, que era um sacerdote para o povo, um sacerdócio simples, um santo sacerdote, e que hoje, com a graça de Deus, ele entra para o céu. O céu hoje recebe um santo sacerdote, um homem do povo, um homem simples que desempenhou a sua função, a sua missão como sacerdote em persona Christi, e hoje, pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida aqui em São Gonçalo, Padre José Renilson é recebido de braços abertos com o Pai no céu. Sim, o Padre José Renilson iria em excursão até a Europa, até a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. O Padre José Renilson era um sacerdote viajado, né? E já que ele não foi, as águas, as santas águas de Nossa Senhora de Lourdes serão aspergidas no corpo presente aqui em São Gonçalo do Pará. Perda grande, né, para todos nós são gonçalenses. Acordamos hoje com a triste notícia do falecimento do nosso conterrâneo, Padre José Renilson, um padre dedicado, bastante piedoso, muito culto. Conversava com Dom Giovanni mais cedo, falando a respeito dele, a respeito das missas, e uma das características que Dom Giovanni lembrava era essa, né? O cuidado, o zelo pastoral de Padre José Renilson. Então, de fato, uma perda muito grande, não só para nós de São Gonçalo, mas para toda a nossa igreja. Ele que serviu tanto a tantas paróquias da nossa diocese. Então, o que nós temos hoje a oferecer é a nossa oração, né, os nossos sentimentos à família e a todos os amigos. Eu tive a alegria de conviver com o Padre José Renilson por muitos anos. Durante a nossa formação, eu tive a oportunidade de conviver com o Padre José Renilson no seminário em Mariana. Então, nós somos amigos de grande data. E com muita tristeza que nós comunicamos o falecimento dele, mas também com a certeza da ressurreição, que é exatamente a ressurreição que nessa hora nos conforta. Saber que ele vive junto de Deus, cumpriu bem a sua missão e está junto de Deus. Então nós pedimos a todos vocês que nos acompanhem, que possa rezar pelo sufrágio da alma do Padre José Renilson e para que Deus possa confortar os seus familiares nesta hora. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima, padroeira da nossa paróquia, onde o Padre José Renilson trabalhava comigo, rogue a Deus por ele e conceda a ele o descanso eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Páscoa definitiva do nosso querido Padre José Renilson, filho desta terra, que tanto amou e serviu com generosidade. Elevamos a Deus nossa oração agradecida por sua vida, seu ministério e seu testemunho de entrega ao Evangelho. Iniciemos. Aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia, imolado por nós. Aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente.
ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. É o Cristo Senhor, inimigo venceu, aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai nos conduziu por sua mão. O Espírito Santo lhe despeja a família de Deus, que é a igreja. Ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, aqui nos reunimos porque cremos na ressurreição de Jesus. Não obstante a dor da morte deste irmão querido por nós, brilhe a luz da Páscoa de Cristo. Cristo Jesus é a nossa esperança. Como família diocesana, aqui nos reunimos para entregar a Deus a vida deste nosso irmão. E assim nos abraçamos como irmãos e irmãs, nos unimos aos familiares do nosso querido Padre José Renilson, na pessoa da sua mãe, senhora Laide. Nossa saudação afetuosa a todos os familiares, irmãos, amigos, todos os que, de certa forma, conviveram, compartilharam a alegria da vida com este nosso irmão. Silenciemos o nosso coração na presença de Deus que nos perdoa sempre, na presença de Deus que sempre nos acolhe. Imploremos o perdão em silêncio. Com o nosso cântico, proclamemos a misericórdia do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade
tem por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, escutai benigno as nossas preces, para que, ao reafirmar nossa fé no vosso Filho Jesus, ressuscitado dos mortos, também se fortaleça a nossa esperança na ressurreição do vosso servo e nosso irmão, Padre José Renilson. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração que o Senhor vai usar aqui. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo porque desprezas o teu irmão? Pois é, diante do tribunal de Deus que todos comparecemos. Com efeito, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra do vivente. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra do vivente. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Em a bondade do Senhor eu hei de ver na terra do vivente. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver
saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. E a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra do vivente. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra do vivente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vás. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fere profundamente o nosso coração, mas não podemos vivê-la no desespero, mas na esperança. Santo Agostinho, num dos seus sermões, ele diz: choremos a morte daqueles que nós amamos, mas com o coração transbordando de esperança. Cristo é a nossa esperança. Nossas lágrimas podem ser também sinal de esperança, manifestação de um desejo, porque no fundo todos nós temos o desejo de uma vida plena e de comunhão com Deus. O Padre José Renilson se dedicou muito em nossa diocese. Eu conheço o Padre José Renilson desde o tempo em que ele era seminarista. Ele estudou no seminário de Mariana. E desde aquele tempo, algo que caracterizava a vida dele, o espírito de oração. Na diocese de Divinópolis, encontrei-me novamente com o Padre Zé Renilson e percebia esta identidade, a vida de oração, o desejo de comunhão com Deus, a discrição, mas uma grande disponibilidade para servir. Ele
transformou o seu ministério num verdadeiro dom para os nossos irmãos e irmãs, atuando em diversas comunidades da nossa diocese. Portanto, o seu ministério agora se transforma também num facho de luz, iluminando o nosso caminho, reacendendo no nosso coração a chama da esperança. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. A vida é um verdadeiro dom e não pode ser vivida de modo egoísta, mas deve ser oferecida, doada. Assim foi o ministério do Padre José Renilson. Na simplicidade, com o seu estilo de vida, tornou-se dom para muitos irmãos e irmãs, e seu ministério foi fonte de vida para muitos que procuraram o seu ensinamento, a sua presença, a sua orientação espiritual. E isso se transforma em motivo de gratidão a Deus. Perder um padre é sempre uma dor muito grande. Para o bispo, para a diocese, imagino para uma mãe perder um filho. Mas não podemos nos deixar abater pelo medo, pelo sofrimento, pela dor, porque Deus nos ama e cuida de nós. E Ele quer que todos nós estejamos um dia com Ele, porque a nossa vida é uma travessia, a nossa vida é uma Páscoa. A cada dia estamos a caminho do encontro definitivo com o Senhor. Como ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus dizendo aos discípulos: não se perturbe o vosso coração, tende fé em mim. Aquela certeza que cantamos no Salmo, na liturgia de hoje. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Esta é a verdade que deve orientar os nossos passos. Porque quem guarda no coração esta certeza, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, fará uma relação forte da vida presente com a vida futura, a vida eterna. E a vida eterna, meus irmãos e irmãs, não é só um além depois da morte, mas Jesus nos ensinou que a vida eterna é uma realidade que já está aqui e que pode ser vivida na amizade com Jesus, na comunhão com Ele. Quem crê em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Portanto, agora, caminhantes no mundo, na provisoriedade, em meio a dores e sofrimentos, experimentamos a vida eterna através da nossa amizade com Jesus. Vida eterna, antes de tudo, é relação, é comunhão com Jesus. E é claro que isto depois se torna pleno na hora definitiva da nossa Páscoa. Entreguemos a Deus hoje, com esperança, o nosso irmão, Padre José Renilson, e que ele se una a tantos irmãos de nossa amada diocese que nos precedem, intercedendo por nós, para sermos firmes no caminho e sermos sempre peregrinos de esperança. Assim seja. Gostaria também de registrar a manifestação de muitos padres na Arquidiocese de Mariana, alguns de Belo Horizonte e mesmo bispos da Arquidiocese de Mariana que conheceram o Padre Zé Renilson e mandaram uma saudação fraterna para a nossa diocese, para os familiares do nosso irmão.
da nossa vida, verdade que nos liberta, vida que nos renova sempre a cada dia. Confiantes no Senhor, elevemos nossa prece. Cristo, Filho do Deus vivo, que ressuscitastes vossa família por Lázaro, ressuscitai para a vida da vossa glória nosso irmão Padre José Renilson. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Cristo, Consolador dos aflitos, que restituindo a vida à filha de Jairo, enxugastes as lágrimas de seus parentes, consolai hoje os que choram a morte de nosso irmão Padre José Renilson. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Cristo, vós que ressuscitastes da morte ao terceiro dia, concedei aos nossos falecidos a vida eterna. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Cristo, que prometestes preparar para nós o lugar na casa do Pai, concedei a morada do céu aos fiéis que vos serviram na terra. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Acolhei, Pai de bondade, a nossa súplica, a chama da esperança, para que assim um dia sejamos todos acolhidos por vós. Ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja, aqui trazemos a nossa oferta. Nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja pra ti, ó Senhor. Vidas se encontram, altar de Deus, gente se doa, dom que se doa, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com bondade as nossas oferendas, para que o vosso servo, Padre José Renilson da Silva, seja recebido na glória com vosso Filho, a quem nos unimos neste grande sacramento de amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Nele brilha para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da futura imortalidade. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeita esta morada terrestre, nos é dado uma habitação eterna no céu. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da nossa glória, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós, do nascer ao pôr do sol, pois que não cessais de reunir para um povo que vos pertence, e que ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso
gloriosa ressurreição e ascensão do céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu amado esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós suplicamos, Senhor, este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, com o Papa Leão, o nosso Bispo Giovanni Luiz, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo vosso redimido. Atendei propício às preces dessa família, e reunisse em vossa presença. Reconduzi a nós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, ornado na terra com a graça do sacerdócio, Padre José Renilson da Silva, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo santo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partilham desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha
do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo.
Confia em alma no Senhor, nele está minha esperança. Confia minha alma no Senhor, nele está minha esperança. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Confia minha alma no Senhor, nele está minha esperança. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Confia minha alma no Senhor, nele está minha esperança. No Senhor se encontra toda graça e gloriosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Confia minha alma no Senhor, nele está minha esperança. Ó Pai de misericórdia,
ressuscitará no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Abrirá ele as portas do paraíso, e a nós, que aqui ficamos, consolai-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos todos em vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Sei que a vontade do Senhor querer viver na terra dos viventes. Sei que a vontade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a vontade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Santos de Deus, vinde em seu auxílio. Anjos do Senhor, recebei na glória eterna este querido filho, Padre José Nilson. Cristo nosso Senhor te chama, Ele te acolhe no paraíso para o descanso eterno. Amém. Dai-lhe, Senhor, repouso eterno. Dai-lhe, Senhor, repouso eterno. Descanse em paz. Amém. Nós teremos aí duas celebrações, uma às 13 horas, a outra às 15h30. Estamos em continuência de oração até o momento do cortejo, que será às 18 horas.